Maravilha, bora lá? Vamos lá para mais um vídeo então? E hoje eu vou trazer um assunto bem detalhado aqui. Bem detalhado, inclusive uma experiência minha aqui que eu vou passar para você a respeito de não aceitar ajuda. Simples assim, né? Às vezes, por... A minha história eu já vou contar, mas eu quero trazer aqui para vocês, às vezes por arrogância, por egoísmo da sua parte. Esse vídeo vai ficar um pouco mais direto, mais aí pro teu lado, mas eu tenho certeza que vai ajudar você a tomar as melhores decisões, com certeza. E depois eu vou trazer aqui o meu exemplo, a minha história, para você entender como que ela se solucionou, né? Legal, então vamos lá. Por exemplo, você tem dificuldade de pedir ajuda. Um ponto é você ter essa dificuldade, ser desafiador para você chegar e falar, viu? Preciso de ajuda. Você pode me ajudar? Existe isso. Eu sei que existe. Mas, de qualquer forma, você vai ter que dar um passo. Porque pensa, você está se lascando. Está se batendo ali. E daí só porque tem alguma coisa assim, não, eu dou um jeito. Eu dou um jeito, eu resolvo. Eu era assim. Eu já vou chegar lá. Aí, por isso, você não pede ajuda. Agora, obviamente que tem pessoas que, por ignorância, entendem ignorância como não ter conhecimento. Simples assim. Ser uma pessoa ignorante, não estou xingando, não estou falando mal, nada. Entendeu? É só uma pessoa que não tem ignorância, igual não tem o conhecimento. Fechou? Só isso. Beleza. Então, às vezes a pessoa, por não ter esse conhecimento, não pede ajuda. Às vezes a pessoa tem a possibilidade de pedir ajuda, mas por orgulho, né? Por aquele egoísmo de, não, eu resolvo, eu sei, não pede ajuda. Agora, tem um outro ponto também, que é o seguinte, você vai pedir ajuda, às vezes fazer uma terapia, e aí você olha, dá para colocar também no ponto da ignorância, não ter o conhecimento, você olha assim, só tem a psicologia, psicanálise e psiquiatria. Só olhe só para isso. Não é só essa forma de terapia que existe, ou de psicoterapia que existe. São diversas. E, inclusive, tem um vídeo que eu falei aqui no canal já, eu trouxe algumas das várias terapias que existem, que são sensacionais. Inclusive, eu falei algumas que eu já fiz, algumas que a gente mesmo faz, né, aqui na nossa família, e funciona. E funciona, inclusive, resolve o problema. Resolve o problema. Vai na causa, vai na fonte, vai na raiz e resolve o problema. Você entende? Agora, por exemplo, e não estou falando mal, mesmo falando assim da psicologia, psicanálise, psiquiatria, obviamente que tem profissionais ruins, né? Não estou falando mal da terapia em si, né? Mas existem profissionais ruins, como em todas as áreas. Existem os profissionais bons, existem os profissionais ruins. Aí você teve uma experiência ruim com um psicólogo ruim, ou um psiquiatra, ou um psicanalista, psicoanalista. Saiu, top. E aí você teve uma experiência ruim e Deus falou, não vou mais fazer terapia. Eu já vou contar a minha história. Não foi esse o caso, mas eu já vou te contar como que ela sucedeu. É interessante. Eu vou contar um pouco dessa história porque pode te ajudar. Pode te ajudar e muito. E até você tomar a decisão e ser mais assertivo, né? Mas o que acontece? Daí você vai num profissional ruim, que ele está preocupado só em ganhar dinheiro, por exemplo, não sei qual é a intenção, mas não está preocupado com o outro ser que está do outro lado. Que ele precisa ter compaixão. Como que funciona? Eu falei no outro vídeo, depois pesquisa sobre, falei sobre terapia, não vou para não ficar repetido. Mas sim, de forma resumida, você tem que ter compaixão, que é o que? Se colocar no lugar do outro. Então você precisa estar preparado, depois vai atender a pessoa, você precisa se colocar no lugar do outro. E também, quando você se coloca no lugar do outro, você ajuda com ferramentas, com método, seja lá qual for a ferramenta de trabalho que a pessoa usa, ajudar nela, dentro dela, a descobrir. Dentro dela. Esse é um excelente de um profissional. Se não acontece isso, a pessoa não tem compaixão, que é se colocar no teu lugar, né? Lugar do paciente, do cliente, que você está atendendo.
para ajudar e depois usar as ferramentas, o método que ele utiliza, que eu não sei qual, tomara que seja um excelente, para ajudar a pessoa dentro dela a descobrir as respostas. Aí tá top, aí funciona. É claro que vai mexer, é claro que vai doer. Não é fácil, porque quando está no inconsciente, você pega um bom profissional, você começa a mexer, trazer do inconsciente pro consciente, às vezes começa a mexer, começa a doer. Mas por isso que, agora sim eu indico para você, você precisa da terapia e de um bom profissional para que ele te ajude, primeiro, a identificar isso, depois trabalhar, depois ressignificar, ou eliminar. Ou, por exemplo, uma crença, eliminar uma crença, porque tem as crenças que tá te fazendo bem e tem as crenças que tá te fazendo mal. Então você precisa trabalhar e eliminar as que estão te fazendo mal. E não ficar com elas ali que só está te levando ao buraco, por exemplo. Né? Então o profissional vai identificar, vai trabalhar com você, depois de identificar, vai ajudar com elementos, com ferramentas para que você, por si só, consiga sair disso. Ou superar, seja lá qual seja o seu desafio. Aí tá top. Que vem o segundo ponto. O segundo ponto qual é? Depois dessa fase de você ter a coragem de pedir ajuda, né? Passar às vezes por cima do ego, passar por cima do orgulho. A segunda fase é encontrar um bom profissional. Eu sei que às vezes a pessoa, quando está desesperada, ela não tem nem cabeça para encontrar ou para avaliar alguém que de fato possa ajudar e resolver o problema dela. Resolver, né? Ou no mínimo, se a pessoa não conseguir resolver, encaminhar para quem resolva. Porque o que acontece? Começa num profissional que fica ali fazendo sessões eternas de terapia e nunca resolve a questão da pessoa. Alguma coisa está errada. Você concorda comigo? Vai ficar 150 anos fazendo terapia para não resolver a tua questão? Alguma coisa está errada. Então, se você observa que você não consegue mais, você libera a pessoa ou encaminha para alguém, ou algum colega, ou alguém que vai poder ajudar a pessoa. Você concorda comigo? Senão, no fim das contas, você que é o terapeuta, você que está mais precisando de ajuda do que de fato você pode ajudar. Então, você entende como que é delicado esse ponto? É delicado de fato. Mas por que eu estou abrindo essa questão? Para justamente você que está precisando de ajuda, no mínimo ter um filtro, ou ter a informação, ou perguntar para alguém se aquele profissional é bom. Ou se você se convenceu, vai lá na primeira sessão, na entrevista, e você se convenceu que aquela pessoa se sentiu confiança, de fato, que ela vai poder te ajudar. Top! Aí fechou. Mas você tem que ter o mínimo, esse mínimo de discernimento que eu sempre falo. Você precisa saber escolher um bom profissional. Senão, o fato é que às vezes você vai ficar, sei lá, quanto tempo, quantos anos, e não resolve a tua questão. Não é verdade? E aí, esse é o outro ponto que eu já trouxe aqui para você, que é, não existe só um tipo de terapia. Inclusive, existem as terapias que são naturais. Não precisa ser só um tratamento, por exemplo, você vai num psiquiatra, ele vai ter receitar um remédio químico, tá, beleza? Às vezes é necessário, não estou dizendo aqui que não precise, às vezes é necessário, às vezes precisa, de fato. Mas, você precisa entender e saber que existem outras formas, inclusive naturais, né? Existe. Por isso que eu trouxe também, por ignorância, às vezes ignorância, lembre lá, não tenho conhecimento. Por você não saber que existem outras formas de terapia, que existe como tratar de maneira natural, você vai, aí, infelizmente, às vezes você pega um profissional ruim, que não está capacitado, e não estou aqui generalizando também, mas pega, você tem essa experiência ruim também, e aí depois você se fecha. Não, agora esse negócio de terapia não funciona. Mas não dá para generalizar, né? Por isso que eu estou falando para você. Você precisa, pelo menos, ter a informação ou sentir que aquela pessoa pode te ajudar. Aí fechou. E também você precisa saber que existem diversas formas de terapia, inclusive com tratamentos naturais. Existe isso. Tem um vídeo aqui no canal, já falei sobre isso. Entende? Então, como que funciona? A questão de você... vamos resumir. Vamos voltar aqui, vamos resumir.
Primeiro ponto, às vezes por arrogância ou orgulho, você não quer pedir ajuda. Aí você está se lascando naquele ponto, você não quer pedir ajuda, né? Então, relaxe um pouco em relação a isso. Procure alguém capacitado, procure referência, procure conversar. Ou vai na primeira entrevista e vê se de fato você sente que a pessoa pode te ajudar. Você vai sentir, você vai saber. Aí, esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, saiba que não existe só um tipo de terapia. Existem vários. E talvez você possa se identificar com um que de fato, ou com um profissional que pratica aquela terapia que vai resolver a tua questão. Mas o primeiro passo é, talvez, você deixar de ser egoísta, de ser arrogante, de falar assim, não preciso de ajuda, porque eu me viro aqui. Mas você está se lascando ali. O segundo ponto é saber identifica um bom profissional, ou pede informação, vai lá, sente. Esse é outro ponto. O terceiro ponto que eu trouxe aqui para você é saber que não existe só um tipo de terapia, existem vários, é só você dar uma pesquisada e você saber. E o outro ponto é agora a história que eu vou contar para você. Eu falei no início do vídeo, que é, eu também tinha essa resistência de que, eu não preciso disso aí, não preciso de ajuda, eu resolvo. Eu sou inteligente, eu leio bastante, eu estudo, eu dou um jeito, eu vou resolver. Até chegar num ponto que você entra numa fase da vida que tudo vai te apertando, chegando, te pressionando, e você vê que sozinho não consegue mais. Não consegue. Aí você começa a ver, que no meu caso, eu não vou contar toda a história aqui, talvez eu conte um dia, até tenho que fazer uma live para contar essa história, que daí vai 1 hora, 2 horas. Mas eu vou aqui de forma resumida, porque eu sei que vai te ajudar. Aquilo vai funilando, e você vê que, por mais que você estude, por mais que você seja inteligente, por mais que você tenha uma visão ampla, chega em um ponto, e às vezes até a vida te coloca nessa situação, nessa pressão, para que você justamente deixe isso de lado, para que você trabalhe isso. No meu caso específico, eu trabalhasse aquilo e pensasse e chegasse num ponto de falar, não, eu vou pedir ajuda. Entendeu? E quando eu vi e me voltei por isso, falei, verdade, eu estou querendo achar aqui a solução, mas sozinho eu não estou encontrando, né? Porque é só você ver, às vezes a pessoa que precisa de ajuda, ela nem vê. Eu tinha esse ponto de consciência tranquilo, estava vendo que do jeito que eu estava mais me afundando, mais me isolando do que resolvendo. Falei, opa, então peraí, deixa eu pensar o que está acontecendo e deixa eu pedir ajuda. E aí a gente procurou, eu e a minha esposa, procuramos ajuda, a gente sempre vai para o lado natural da coisa e no fim das contas deu certo. Depois eu conto melhor essa história com mais detalhes. Mas deu certo, mas resolveu. Depois tinha toda uma questão de um pós-Covid também, que eu fiquei, mexeu muito no meu psicológico, então eu fiquei sem vontade, desânimo, toda aquela coisa. Depois eu tive que consultar, fazer um monte de exames. Depois, até agora eu estou suplementando, não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu estou suplementando, suplementação mesmo, suplementação natural. E está funcionando, está resolvendo. Mas se, quando eu estivesse lá naquela pressão, sozinho, falando, não, eu resolvo, porque eu vejo, porque eu sei, e não pedisse ajuda, e não consultasse, não tivesse uma consulta que foi com um médico integrativo, que é o que eu recomendo para você, que ele vai te analisar como um todo, e vai te receitar suplementação natural. Eu sei que em alguns casos precisa do remédio químico, ok? Mas geralmente se consegue resolver com o natural, né? O que aconteceu? Pronto. Quando eu me abri para essa possibilidade, comecei a tratar, né? Comecei a tratar tanto o corpo, depois tratar a mente. Pronto. A coisa começou a resolver. E eu, em mim, comecei a observar. Pois é. E se eu tivesse estado até hoje lá, naquele meu orgulho de, não, eu resolvo, eu não vou pedir ajuda. Eu vou dar conta que, nossa, olha, eu estudo aqui, eu sei, não, eu vou sair disso. Talvez sim,
talvez não. O fato é que quando eu me abri para isso, pedi ajuda, as coisas começaram a clarear e o processo foi mais rápido. O processo foi mais rápido. Talvez o que eu fosse, se resolvesse, não sei, talvez eu levasse 2 anos, 3 anos para sair daquela situação, me abrindo e pedindo ajuda, levou 3 meses. 3 meses. Pronto. A situação se resolveu. Então é esse ponto que eu quero trazer para você. Às vezes, por ignorância, de não olhar e saber se não, só tem psicologia, psicanálise, psiquiatria, só isso. Mas eu já tive uma experiência ruim, então agora eu não vou. Se abra para ver que existem outros tipos de terapias, naturais, inclusive, que são sensacionais. Então, às vezes, por ignorância, não se abre e continua sofrendo. Às vezes, por orgulho, por ego, por egoísta. Fala, não, eu resolvo, igual no meu caso. Não, eu resolvo, vejo. De repente, não. Eu pedi ajuda, me abri, pronto. As coisas começaram a fluir, se organizar. E em 3 meses eu resolvi a questão. Talvez levaria 3 anos. Ou eu me afundaria ainda mais. Você entendeu? Então, nesse vídeo, eu estou trazendo esses pontos para você. Que às vezes você está tão fechado no teu olhar, no teu pensamento, na tua rotina de vida, que você não se abriu para simplesmente falar, ou às vezes até tem pessoas ao seu redor que podem te ajudar. E você não se abre para falar, me ajude. Entende? Me ajude. E às vezes assim, prazo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, resolve a sua situação e você já está sofrendo 1, 2, 3, 5 anos às vezes com aquilo. Você entende? Então, olha um pouquinho para você. Veja se não é orgulho, veja se não é ego. Veja se às vezes é numa experiência frustrante que você teve e agora você não quer tentar de novo, né? Não quer se abrir de novo. Mas agora com essas dicas que eu te dei, se abre para isso. Se abre para isso, porque às vezes você está sofrendo à toa. Está sofrendo à toa. Simplesmente por não se abrir em pedir ajuda. Você entende? Então, nesse vídeo, eu quis trazer esses pontos aqui para você analisar sobre tudo isso. E veja se faz sentido aí para você. Se fizer sentido, se abra. Se abra. Ah, Fabiano, não, mas ainda eu não consigo. Mas se abra para a possibilidade disso que eu te falei. E a partir desse vídeo, que agora já estamos chegando no final, já vamos encerrar, se abra para pensar, puxa, Fabiano falou ali uns pontos que é verdade. É bem isso mesmo. Então, se abra para refletir sobre isso. Por mais que ainda, nesse momento, seja desafiador para você, mas considere todos esses pontos que eu trouxe para você. Que você vai ver. Talvez seja como aconteceu comigo. Quando eu me abri para falar, não, peraí, deixa eu pedir ajuda. Deixa eu... Né? Pronto, as coisas começaram a clarear. As coisas começaram a resolver. E resolveu. Como eu disse, talvez num outro vídeo, numa live que eu faço, eu conte detalhadamente essa história para você. Mas eu quis trazer esse ponto aqui de forma mais resumida, que talvez você precise, agora urgente, de ouvir isso que ninguém te fala. Né? Então é por isso que eu trouxe esse vídeo para você. Espero que tenha colaborado, te ajudado mesmo. E digo aqui para você, olhe, se observe para essas possibilidades que eu trouxe aqui para você. Qualquer dúvida, eu estou aqui, pode deixar um comentário, pode me encontrar aí nas redes sociais para a gente trocar ideia. Tamo junto. Se você gostou, fez sentido, ou conhece alguém que precisa, às vezes, ouvir essa mensagem, compartilhe lá com a pessoa, que eu também vou ficar grato. Um abraço e até o próximo vídeo.